Todos acharam, amados? É bom você acompanhar na palavra, né? E esses textos são textos chaves, né? Na batalha espiritual, na guerra espiritual. Nós estamos numa campanha, que é a campanha Derrubando os Gigantes, né? Todos nós temos gigantes, cada um tem um gigante do tamanho da sua batalha, da sua, né? E aqui, esse texto fala de Davi, né? 2 Samuel 4, nós vamos ler do 4 ao 10. Da idade de 30 anos era Davi, quando começou a reinar, 40 anos reinou em Hebrom, e reinou sobre Judá 7 anos, e 6 meses, e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus, que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi dizendo: não entrarás aqui, a menos que lances fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião. Repete comigo. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião e a cidade de Davi, porque Davi disse, aquele que disse naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus e chegar ao canal e aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego nem coxo entrará nessa casa. E assim habitou Davi na fortaleza, e chamou a cidade de Davi, e foi edificando em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Amém, amados? Vamos orar, né? Levanta a sua mão e repete comigo essa oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos por a tua palavra, porque a tua palavra, por si só ela fala, e nós oramos, Senhor, abre agora a nossa mente, abre o nosso entendimento, para entender, Senhor, o que o Senhor quer falar, realmente através dessa palavra, e nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus, amém, queridos? Então esse texto é um texto que eu gosto muito, né? Porque a Bíblia diz que Davi, nesse momento aqui, ele já está no estado que ele está assumindo o reinado sobre todo Israel. A Bíblia diz que ele reinou 7 anos em Judá e 33 anos em Jerusalém. E a palavra diz que ele já estava reinando sobre todo Israel, já governava sobre os, né? E nessa cidade habitavam os jebuseus. Ele era um povo valente, um povo de guerra. E é interessante também a gente perceber que quando Davi assume o reinado de Israel, os filisteus ainda não tinham sido vencidos. Josué não conseguiu vencer os filisteus, mas Davi, a Bíblia diz que Davi enfrenta os filisteus e ele prevalece contra os filisteus. Então Davi está na implantação do reino. E aqui, amado, um dos grandes desafios que Davi tinha era o quê? Tomar Jerusalém. E o título da minha palavra para vocês hoje é: existem vitórias estratégicas, né, fundamentais, né? Existem vitórias que são chaves. E esse momento aqui, Davi estava no momento de uma vitória chave. Nós estamos numa campanha, né? Nós estamos numa campanha que é uma campanha estratégica. Quando estamos no propósito de Deus, sempre vai se levantar gigantes. E como o rei Davi, não foi diferente. Com Neemias, com Ezequias e outros homens da Bíblia. Então, amados, quando você está no centro da vontade de Deus, quando você procura fazer a vontade de Deus, com certeza, gigantes vão se levantar. Gigantes vão opor a sua vida. Gigantes vão realmente querer tirar você do propósito. Porque o que os problemas faz conosco? Os problemas nos tiram os nossos olhos de Deus,
que tem poder para resolver os nossos problemas, e nós que passamos a colocar os nossos olhos nos nossos problemas, passamos a ver os nossos problemas grandes diante de nós, e isso nos impede o quê? A cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. Amém, amados? Por isso que é importante nós vencermos cada gigante que nós enfrentamos. E nós vamos trabalhar um pouquinho isso aqui hoje à noite. Mas a palavra diz que quando Davi sabe que os jebuseus resistem, eles mandaram um recado para Davi: nessa cidade você não vai entrar. Nessa cidade você não vai entrar. Só se você remover os coxos, os aleijados, né? E eles mandaram falar isso com Davi para criticar Davi, para falar que Davi era fraco e que ele não tinha poder para entrar naquela cidade. Mas Davi, amados, estava debaixo da orientação, e Davi estava debaixo da unção do Espírito Santo, amém? Quem quer que o Espírito Santo tem poder sobre todas as coisas? Então, o Espírito Santo, ele nos capacita e ele nos reveste de autoridade para prevalecer contra realmente os gigantes que se levantarem contra nós. E é interessante, amados, quando você tem um passado diante de Deus, que anda aí vários anos diante de Deus, você não desespera com qualquer coisa. 40 anos de fé, você andando com Deus, servindo a Deus, você enfrenta muitos gigantes. E quando nós não temos essa experiência, esse treinamento, que através desses gigantes que se levantam, nós estamos sendo treinados para realmente nos tornarmos mais fortes, né? Quando nós não temos realmente esse treinamento, nós nos abatemos com qualquer gigante que se levanta contra nós. Mas quando você já venceu uma coisa, e vem um problema, vem um gigante, vem uma dificuldade maior, você vai falar: olha, eu já venci várias, e essa é mais uma que eu vou vencer, amém? Davi disse o quê? Quando Saul falou com ele, Davi falou: olha, rei, eu vou vencer esse filisteu, esse circunciso que está ameaçando o exército de Deus vivo, porque eu já venci o leão e o urso, que ele já passou por o treinamento de Deus, né? O pastor João Soares falou muito bem sobre esse treinamento de Deus aqui para nós na quinta-feira passada. Foi muito boa a colocação dele, o treinamento de Deus para nós, amém, amados? E aqui nós vemos o que? Davi, quando ele sabe da ameaça, quando ele recebe a afronta, quando o inimigo se levanta contra ele, a Bíblia diz que ele foi o que? Ele partiu para cima do inimigo. A Bíblia diz que partiu Davi com o exército em direção a Jerusalém. Amém, amados? O que nós aprendemos com isso? Que diante dos problemas nós não podemos entrar na caverna. Nós precisamos, quando o problema surge, a gente levantar e partir para cima dele, porque a vitória já é nossa pelo nome de Jesus, amém? A vitória já é da igreja. É a única batalha, irmãos, que nós sabemos que a igreja vai vencer. É a única batalha de guerra que a gente sabe, é que a igreja vai vencer, porque Jesus já falou que a igreja vai vencer. Então você é a igreja, e se você está enfrentando um problema, um gigante, fica firme com Deus, porque você vai vencer, amém? E quando você sair do outro lado, você vai sair mais forte, para a honra e glória do Senhor, amém, amados? E é interessante, a Bíblia diz que Davi marchou para Jerusalém, chamou, reuniu seus comandantes e falou: olha, quem entrar primeiro em Jerusalém vai ser promovido, vai ser o capitão do exército de Israel. E aí, amado, Joabe não era bobo, Joabe foi e entrou em Jerusalém, e a Bíblia diz que Joás tomou a cidade, chamou Davi e entregou para ele a cidade. E a Bíblia diz que Joás se tornou o quê? O capitão do exército de Israel, no período do rei Davi. Interessante, amados, a Bíblia fala, tem alguns textos, historiadores falam, que não tinha como, humanamente falando, um exército vencer Jerusalém, porque era uma fortaleza. As cidades antigamente, as cidades onde ficava o rei, a cúpula do país, eram cidades que eram cercadas por muros, por portões, né? Eram fortalezas. Seria como um condomínio fechado aqui, ninguém entra. Você entendeu? Um condomínio bem cuidado, que tem segurança. Entra, mas é muito difícil, porque tem uma segurança contínua. E a segurança entrou, ele chama a polícia na hora, já vão em cima do problema. E a cidade de Jerusalém era uma cidade como essa, uma fortaleza.
Mas a Bíblia diz que Davi, tem um dos textos que eu li aqui, fala que Davi, ele apossou de Jerusalém. E Jerusalém passou a ser a capital do reinado de Israel. Olha aqui, vamos ler o texto mais uma vez aqui. E partiu o rei com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer: não entra Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião, essa é a cidade de Davi. E é interessante, amados, eu anotei algumas coisas que eu quero passar para vocês. O versículo 6 fala aí que Davi partiu para cima do gigante. O seu propósito, tomar Jerusalém para si ou para o Senhor. O gigante se levanta, você não entrará nessa cidade. E é interessante que quando Davi toma Jerusalém, Davi tinha uma visão espiritual. Davi era uma cidade, irmãos, que não era uma cidade qualquer. Era a cidade que ia marcar Jerusalém. Eu anotei algumas coisas que eu quero passar para vocês mais na frente. E assim acontece conosco, comigo e com você. O diabo quer nos manter na ignorância espiritual, na pobreza, na miséria. O diabo não quer que você desenvolva como pessoa nos seus relacionamentos, casamento, com filhos, com o Senhor Deus na igreja. Ele não quer que não quer que nós nos preparamos. O diabo tenta nos manter onde nós estamos. O diabo tenta nos manter presos onde nós estamos, porque o diabo não quer que você desenvolva todo o seu potencial. O diabo quer que você mantenha na ignorância. O diabo quer que você mantenha com sua mente fechada. O diabo quer manter você na miséria, na pobreza. O diabo quer manter você realmente no círculo de necessidades. É assim que ele quer manter você. Mas Deus é o contrário. Deus quer te promover. Deus quer te levantar. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus presenteador. Todo aquele que aproxima de Deus, creia que Ele é um presenteador. Amém? Quem quer que Deus quer te dar presente, diz glória a Deus. Então, Deus quer nos promover. Isso está no coração de Deus. O profeta diz o que? Jeremias 29. Deus fala ali: olha, vocês não sabem meus pensamentos a respeito de vós, que são pensamentos bons. Eu quero o melhor para vocês. Eu quero abençoar vocês. Eu quero promover vocês. Eu quero levar vocês para uma terra que manda leite e mel. Então esse é o desejo de Deus, irmãos. Deus não deseja o mal para nenhum dos seus filhos, muito pelo contrário. Deus quer que os seus filhos vivam bem, sejam abençoados, cresçam e prosperem na vida, em todos os aspectos. Deus quer nos levar ao crescimento. Essa é a palavra de Deus para nós. Amém, queridos? Então, gigante acontece com todos nós. Gigante se levanta, irmãos. E às vezes quando você acha que tudo está tranquilo, né, pastora? Tudo está tranquilo, tudo está no lugar, né, pastor? Tudo está, olha, minha casa está jóia, minha família está jóia, financeiramente eu estou bem. Você vê o inimigo se levanta de algum lado para roubar a sua paz, para te perturbar, porque a palavra diz que o diabo ele é acusador dos filhos de Deus. O diabo ele é acusador, e uma das estratégias do diabo é ficar acusando você na sua mente, que você não vai conseguir, que você não vai vencer, que você não vai prevalecer. A Joyce Meyer escreveu um livro, né, que ela fala que a nossa mente é o campo de batalha, é um campo de batalha espiritual todo dia. Quem assistiu, que está assistindo aquela novela Jesus, você vê o diabo chegar perto da pessoa, é daquele jeitinho ali, irmãos, chega e sopra, é daquela maneira. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. A Bíblia diz que Davi entrou em Jerusalém, tomou a cidade, estabeleceu ali, e a cidade passou a ter o nome dele, aquela fortaleza. E é interessante, aquela cidade passou a ser a principal cidade do mundo. Não foi uma vitória qualquer. E às vezes acontece batalha nas nossas vidas que nós precisamos vencer, porque às vezes é uma vitória que vai determinar o nosso destino, o nosso futuro, e nós temos que vencer.
Nós temos que resistir, nós temos que prevalecer. Tiago fala isso, Tiago 4,7. Sujeitai-vos à poderosa mão de Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós, gigantes vão se levantar, mas a igreja vai prevalecer, em nome de Jesus. Você vai prevalecer, amém? Continuando, o versículo 7. Porém Davi toma a fortaleza de Sião, essa é a cidade de Davi, essa estabelece ali o seu reino, e o reino de Davi ali em Jerusalém durou 33 anos, amém, amados? Já falei que Davi venceu os filisteus, né? Continuando, a importância da batalha ser vencida, e a importância de Jerusalém para a história de Israel e do mundo. Então, naquele momento, Davi estava enfrentando uma batalha que às vezes, como uma batalha nossa, uma batalha, é mais uma batalha, é mais uma guerra, é mais um gigante para cair. E Davi estava enfrentando essa batalha, é mais um gigante que eu estou enfrentando. Mas às vezes, irmãos, esse gigante vai fazer toda a diferença na sua vida. Esse gigante que você vai vencer hoje, ele pode ser um gigante que ele vai estar impedindo algo no seu destino em Deus. E olha, eu anotei aqui para passar para vocês. Davi capturou Jerusalém e fez dela a capital de Israel. Espiritualmente, ela veio a tornar-se a cidade mais importante da terra. Vocês veem que vitória foi essa de Davi? O que ele conquistou, irmãos, nessa batalha? Ganhou um reino, já estava estabelecido, poderia ter deixado quieto, mas a visão que Deus deu para ele espiritual, visão de futuro. E a Bíblia diz que em Jerusalém, ele conquistando estabelece a cidade, e ela se torna a capital de Israel, e a cidade mais importante da história e do mundo. Israel é o pulmão do mundo. Tudo no mundo gira em torno daquela cidade, daquele povo. E Davi, é interessante essa conquista que ele conquistou. Espiritualmente, ela veio a tornar-se a cidade mais importante da terra. É o centro da obra redentora efetuada por Deus em favor da raça humana. Então, espiritualmente, foi a obra redentora de Deus através daquela cidade. Eu vou ler um texto para vocês depois, para vocês verem o quanto Deus ama aquela cidade. Ninguém toca naquele povo, irmãos. Vocês podem ficar prontos. Quando cercarem Israel, que vai chegar esse dia, exércitos do mundo inteiro, talvez a igreja já foi, mas vai chegar esse dia, e quando eles cercarem, que eles falar, vamos destruir Israel, Deus vai descer. A Bíblia diz isso, no Apocalipse. Ninguém vai destruir aquela cidade, ninguém pode com aquela cidade, ninguém pode com aquele país, porque o Deus Todo-Poderoso, o grande Deus, já falou que ninguém pode com aquela cidade, porque Ele guarda aquela cidade, Ele guarda aquela cidade, amém? Outra coisa, foi em Jerusalém que Cristo foi crucificado e ressuscitou dentre os mortos, e que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos de Jesus, ali reunidos. Então vocês começam a ver a importância de Jerusalém, e tudo começou naquela conquista de Davi. Tudo começou lá atrás, quando Davi conquistou Sião, estabeleceu ela como a capital de Israel. Aquela cidade ali é a cidade que Jesus ressuscitou. Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. Naquela cidade é onde o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre os discípulos do Senhor, quando estavam reunidos em oração. Então é uma cidade marcada na história, não tem como fugir disso. A Bíblia chama-se a cidade de Deus. O Salmo 46,4 e 48,1, 87,3, Hebreus 12, 22, Apocalipse 3,12. Então, a cidade de Deus. Então, Davi estava vencendo aqui uma cidade que era para Deus. Amém? Coisa interessante. Que coisa interessante. Na batalha de Davi contra o filisteu, Davi chega um momento que ele fala, olha, quem é esse circunciso que envergonha, tenta humilhar o exército de Deus vivo? Ele transfere o quê? A batalha para Deus. A mesma coisa fez Ezequias, quando Senaqueribe chega e lança uma palavra de maldição sobre Israel, lança uma afronta. Ezequias
vai diante de Deus e fala: olha, Senhor, esse homem veio e lançou realmente uma palavra de afronta contra o Deus vivo. E é interessante, esses homens pegam a guerra que eles estão travando e eles entregam para Deus, porque eles sabem o que? Depende de Deus, e sabe que Deus vai dar vitória. E eu queria falar para você que está aqui hoje à noite: pega a sua batalha, pega a sua guerra, transfere ela para Deus. Amém, amados? É uma batalha de relacionamento, é uma batalha que está na área de relacionamento. Entrega para Deus: Senhor, julga a minha causa, Senhor, traz uma solução, transfere esse problema para Deus. É uma batalha financeira, entrega diante de Deus, fala: Senhor, minha vida financeira está nas suas mãos, eu sou seu filho, e eu te peço, a Deus, que o Senhor glorifique o teu nome na minha vida. No momento que eu for abençoado, o nome do Senhor será engrandecido, será louvado. Amém, amados? E as pessoas vão olhar para mim e para você e vão falar: olha, verdadeiramente este homem e essa mulher são abençoados por Deus, são filhos de Deus, eles são abençoados, Deus está com eles. Amém, queridos? Então, Israel, você vê a importância dessa batalha. Por isso que eu falo que tem guerra que é diferente. Essa batalha para Davi foi uma batalha espiritual, porque ele estava com visão, o quê? De reino de Deus, visão de reino. A cidade mais importante hoje do mundo é Jerusalém. Amém? Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 37, só para a gente fechar. Isaías capítulo 37. Glória a Deus. Quem ama a palavra de Deus diz amém. Ela é poderosa, né? Isaías 37, versículo 10 diz assim: assim falais a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todos as terras, destruindo, totalmente escaparias tu. Olha o que ele fala para o rei de Israel, o Senaqueribe, né, o rei da Síria. Ele fala: por acaso vocês acham que o Deus de vocês vai livrar Jerusalém dos reis da Síria? O que eles já fizeram com outras nações, e os seus deuses não os guardaram porque não eram Deus? Ezequias fala isso depois. E aí, amados, o versículo 14: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor. E Ezequias a estendeu perante o Senhor, e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és Deus, tu somente de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve, abre, Senhor, os olhos e olha. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram fora os seus deuses, porque Deus não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, essa palavra que falou o Senhor a respeito dele: a virgem, a filha de Sião te despreza e te zomba te zomba, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça e por detrás de ti, a quem afrontaste, quem blasfemaste, e contra quem alcançastes a voz, ergueste os olhos ao alto contra o Santo de Israel. Amém? E aí o Senhor manda um recado, olha o que Deus diz: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade. Amém? Vocês perceberam que foi a mesma coisa que os filisteus falaram para Davi? Só que quem falou foi o inimigo. E aqui, amados, quem está falando é Deus. Deus mandou um recado para Senaqueribe: avisa ele que ele não entrará nessa cidade. Olha, vamos ler aqui para a gente ver direitinho como está na palavra. Porque ele diz aqui, olha, ele diz aqui,
o versículo 33, pelo que assim diz o Senhor acerca da Síria, não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com o escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei essa cidade, para livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Olha que coisa, hein? Olha a guerra que Davi venceu aqui aparecendo. Deus lembrando que da guerra que Davi venceu. E aí Deus, amados, Jerusalém, quem é que guarda Jerusalém? Deus. Ele falou, olha, avisa Senaqueribe que nessa cidade ele não vai entrar, e ele não vai lançar nenhuma flecha, não vai dar nenhum tiro aqui em Jerusalém. Aqui ele não vai dar, porque eu defenderei essa cidade. Irmãos, uma coisa é eu falar que eu vou te defender. O meu pastor Rogério, pastor Zé Alves, o pastor Ivanildo, né? E outra coisa é Deus falar que vai me defender. Amém, amados? Outra coisa é Deus falar que vai nos guardar. Mas Jesus já falou. Ele falou, olha, ele falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus já declarou a vitória na sua vida e na minha vida. Ele já declarou. Amém? Então nós podemos guerrear com convicção, porque Deus já nos garantiu a vitória. Jesus já nos garantiu a vitória. A palavra diz que a igreja é a menina dos olhos do Senhor. Você já tentou colocar o dedo no seu olho? Você fecha o olho antes do dedo chegar. Amém? E a Bíblia diz que a igreja, eu e você, somos as meninas dos olhos do Senhor. Gigantes vão se levantar, gigantes vão opor contra a igreja, gigantes vão opor contra a sua vida, contra a sua família, mas o Senhor vai nos guardar, amém? O Senhor vai nos proteger, o Senhor vai proteger a igreja. Irmãos, o diabo já espinhou desde a criação. Quando Jesus nasceu, o diabo mandou matar todas as crianças, porque queria eliminar Deus ali, acabar com Jesus ali no nascimento, mas não conseguiu. Sempre o diabo tentou realmente vencer Deus, destruir as coisas de Deus, mas nunca prevaleceu. Amém? E eu queria dar uma boa notícia para você aqui hoje à noite. Você vai prevalecer. Amém? Não importa o que você tem enfrentado hoje, não importa, irmãos, principalmente a relação financeira, porque é a relação que a gente tem experiência, né? Às vezes você está passando um momento grave hoje, você fala, olha, eu não vou sair dessa. Quem já pensou assim, né? Dessa eu não vou sair, está feio o negócio. E Deus entra com a válvula de escape, quando você menos espera, você já resolveu o problema e saiu do outro lado. Então, Deus, Ele está do seu lado. Deus está do lado da igreja. Amém, amados? E eu queria deixar essa palavra com você hoje à noite. A Bíblia diz que Deus falou, eu defenderei Jerusalém. Eu vou defender essa cidade. Senaqueribe não vai soltar um foguete aqui, não vai jogar uma pedra, uma flecha, uma funda, não vai fazer nada, porque eu vou defender essa cidade. E é interessante, amados, a Bíblia diz que esse homem, naquele tempo, ele saiu corrido, e a palavra diz que ele, no dia seguinte, morreu 187, mas seu morto, em Jerusalém, 187 mil homens da Síria. Você já pensou, 187 homens mortos, do nada os caras morreram? E aí quando o rei viu aquilo, ele saiu correndo de volta para a sua terra. E quando chegou na terra dele, 2 filhos dele, ele foi para a casa do Deus dele, do Astarote lá. E a palavra diz que quando ele está ali adorando o Deus dele, que não é Deus, a palavra diz que 2 filhos mataram ele, dentro do templo lá do Deus dele. Amados, nós não podemos menosprezar o poder de Deus. A igreja não pode menosprezar o poder de Deus. Você não pode olhar para Deus e achar que o seu Deus é um Deus pequeno. Você não pode olhar para Deus e achar que Deus é menor do que o seu problema, porque o nosso Deus é grande. Amém, amados? Levanta as suas mãos e declara comigo, o meu Deus é grande. O meu Deus é grande e eu vou prevalecer em nome de Jesus. Amém, amados? Eu queria deixar essa palavra para você. É uma palavra de fé, é uma palavra de desafio, é uma palavra para você prevalecer. Você antever os problemas.
e ir para cima do inimigo. Se o inimigo levanta, então aumenta o jejum. Essa semana, no início da semana, o inimigo tentou me atacar. Aí eu falei, vou partir para cima. Aí eu digo, vou partir para cima. Amém, amados? Porque eu não vou aceitar o inimigo prevalecer. E eu queria incentivar você. Está enfrentando o problema? Parte para cima. O pastor José João Soares falou algo interessante. Você está com um problema que está pegando há muito tempo? Você já jejuou algum dia por esse problema? Você já tirou um tempo para lutar com Deus, para você prevalecer contra esse problema? Porque a vontade de Deus é que nós prevaleçamos. Davi, a Bíblia diz que quando ele soube da notícia, você não vai entrar nessa cidade, ele partiu para cima e ele prevaleceu, amém? E assim vai ser com você, assim vai ser com a sua casa, assim vai ser com a sua família, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu não sei o problema que você está enfrentando, que você vê aqui hoje à noite, mas nós estamos hoje no 3º dia de campanha, e eu creio, amados, que essa campanha para nós aqui vai ser um divisor de águas, amém? Vai ser um divisor de águas, e eu queria apresentar a sua vida aqui diante de Deus. Qual o gigante que você está enfrentando esses dias? O que está pegando? O que está pegando? Fica de pé os irmãos todos, amém? Fica de pé, levanta as suas mãos. Enquanto eu vou orar aqui, você vai guerrear aí no banco, e você vai colocar o seu problema diante de Deus, amém, amados? Eu quero ouvir você orando, porque é você que vai prevalecer, é você que vai vencer. Pastor Rogério, o senhor já pode subir aqui também, viu? Amém? Vamos orar então? Então levanta as suas mãos e começa a falar com Deus. Senhor, nós oramos por a tua igreja hoje à noite. Pai, nós declaramos aqui a tua palavra, Senhor. E o Senhor sabe, o Senhor conhece a tua igreja, o Senhor conhece, Pai, o teu povo. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada irmão aqui está passando nessa noite. O Senhor sabe, Pai, o que cada irmão está enfrentando aqui, ó Deus. Senhor, eu não conheço, eu não sei o problema, mas o Senhor sabe, Pai. E nós oramos essa noite, ordenando que o inimigo recua. Senhor, que o inimigo bate o pé em retirada. Senhor, que ele saia do nosso caminho, que ele saia do caminho do meu irmão, da minha irmã, que ele saia da sua casa, que ele saia da sua família, que ele saia da sua vida, que ele saia da sua mente, em nome de Jesus, Pai. Nós oramos e abençoamos, em nome de Jesus.